vai faltar. E nós, homens racionais, a gente começa, Deus não dá esse mês, você sabe, você não entende. Não é assim, irmão? Se ou não, vai faltar conta tal. E a mulher está assim, pai, eu quero te adorar, pai, eu quero te sustentar, pai, eu quero sustentar a sua obra. Senhor, eu quero. E aí, o que acontece? As mulheres sustentam os homens. E eu fui confrontado nessa palavra, porque essa semana, esses últimos dias, eu tenho ficado muito em casa. E eu sou filho de pentecostal, sou filho de pastor assembleiano, então eu fui criado com uma rigidez e um sistema extremamente rigoroso, e aonde o homem é quem trabalha, que traz sustento, e glória a Deus, e eu certo, eu creio nisso. E aí, o Senhor me coloca, eu estou para ler um monte de livro, estou lendo uma série, estou lendo 4, 5 livros ao mesmo tempo, e eu falei, Deus, eu preciso de tempo, porque eu estou trabalhando, eu tenho um negócio para cuidar, eu tenho uma série de coisas. E eu comecei a entrar em choque. Eu comecei a, Senhor, isso aqui é errado. Tem um negócio errado aqui, minha mulher está trabalhando. Quem devia estar cansado é eu. E se tem alguma coisa que me dói é ver minha esposa chegar em casa cansada. Por quê? Porque nós que temos que trazer o maior peso sobre nós. E aí eu vendo minha esposa chegar cansada, estressada, cliente, etc. Falei, Deus, tem uma coisa errada, eu não vou mexer com mais nada. Porque eu estou trabalhando, eu não tenho tempo para dedicar ao Senhor. Aí o Senhor pegou, aí eu peguei com um amigo meu, aí esse amigo meu falou assim, cara, toma vergonha de sua cara, quem é você? Eu falei assim, você está querendo brigar comigo? Não, não pegou nada, vamos sair porrada. Aí ele falou assim, se Jesus, se os apóstolos foram sustentados por mulheres, por que você não? Por que você é melhor do que Jesus? Você é melhor do que os apóstolos? Eu falei assim, vamos parar por aqui, porque eu já entendi. E eu tinha acabado de estudar, irmão. Mas é porque às vezes a nossa racionalidade e a cultura no qual nós somos criados falam mais forte do que os princípios estabelecidos pela palavra. E é isso que nós temos que lutar. Essas cadeias dentro de nós que nós temos que quebrar. Porque o que Jesus veio fazer foi isso. Então, queridos, se chegou o tempo da sua mulher de sustentar você, desde que você esteja alinhado com o céu, desde que você esteja alinhado com o seu ministério, querido, cai de cabeça. É difícil? É terrível. Não é fácil, não. Hipocrisia falar que é fácil. Mas Jesus e os apóstolos passaram por isso. Ou seja, Jesus estabelece esse ministério, mulheres começam a abençoar, ajudar os apóstolos, a cuidar de coisas na igreja. E isso nós vamos dar continuidade na segunda revolução. Então Jesus vem com a igreja primitiva e faz essa revolução dos conceitos. Jesus fala, valoriza a mulher, Jesus escuta as mulheres, Jesus valoriza as mulheres, Jesus conversa, Jesus cura, Jesus liberta as mulheres. E aí vem a segunda revolução. A segunda revolução, ela já entra em um período que foi considerado o período das trevas, são 1000 anos, no ano de 500 depois de Cristo, aonde a igreja primitiva expandiu, a igreja cresceu, quanto mais matava cristão, mais igrejas iam abertas, mais pessoas se convertiam ao evangelho. Então, Roma fala, olha, eu não tenho o que fazer com esses cristãos, então eles estão crescendo demais, e quanto mais mata eles, mais eles crescem. Eu não vi agora meu filho. Quanto mais eles crescem, quanto mais mata, mais eles crescem. Então eles tomam a decisão, vamos unir o útil ao agradável, vamos instituir a religião deles como a religião correta, a religião do governo. Então começa a politização da igreja através do Estado. E aí começa então a igreja, até então primitiva, que tinha restaurado todos os valores do evangelho, a igreja começa a ser então deturpada, a igreja começa a ser o que? Despida, a igreja começa, irmãos, a ser dilacerada. Por quê? Porque o Estado, ele visava lucro, o Estado não estava preocupado para onde as pessoas iriam, ou como elas iriam, eles estavam preocupados em manter o controle da população e queria tomar proveito disso. Então começa a politização da igreja. E aí, logo em seguida,
nesse caminho, alguns cristãos, inclusive monges e etc., religiosos, começam então com um movimento chamado o movimento de mosteiros. Começam então a dizer o seguinte: olha, a igreja se contaminou, a igreja não era mais a mesma pregada por Jesus, pregada pelos apóstolos, a igreja já estava cobrando indulgências, a igreja estava vendendo lotes do céu, nada muito diferente dos dias de hoje, sim ou não? A igreja já estava, olha, paga tanto que eu tiro sua avó, eu tiro seu pai, eu tiro sua mãe, e assim sucessivamente. A igreja começou então nesse sentido, a igreja, alguns cristãos genuínos falaram assim: olha, a igreja está contaminada, então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos isolar, nós precisamos nos resguardar. Nasce aqui então os mosteiros, e aí esses cristãos vão para mosteiros e se isolam socialmente, e aí na busca da santidade, de não contaminação com o mundo, eles se isolam, e aí dão início então os movimentos de mosteiros. E esse movimento, gente, foi importante porque ele ajudou racionalmente a igreja, a sociedade. Foram criadas tecnologias, foram escritos grandes livros e uma série de coisas. Mas por outro lado, ele criou um conceito que é também uma revolução, no meu ponto de vista, negativa, porque eles começaram a falar assim: olha, para se manter a santidade que Deus exige, nós precisamos de ter a abstinência sexual e conjugal, e isso vai totalmente contra aquilo que a palavra diz. Então eles começam e criam essa cultura sacerdotal celibatária, eles criam esses conceitos de que para manter a santidade eu tenho que se isolar do mundo, eu não posso ter relações sexuais, e eu não posso casar. E nasce a cultura que nós temos até nos dias de hoje dentro da igreja católica, um voto de castidade, de pobreza, de abstinência sexual e de abstinência conjugal. E nesse cenário nós estamos vivendo até hoje. E aí cria-se um conceito de que até então o sexo passa a ser algo pecaminoso, algo nojento, algo carnal. Sexo não é mais aquilo que foi instituído pelo Senhor para o casamento. Sexo começa a ser algo: olha, você quer fazer, você é carnal, se eu não faço, eu não sou. E até hoje nós vivemos conceitos como esses na sociedade, sim ou não? E principalmente dentro da igreja católica. E aí seguindo, vem nesse mesmo momento Lutero e a Reforma, em 1517 até 1522, tiveram outros precursores também da Reforma. Eu não vou citar, não vou entrar dentro da Reforma. O que eu peguei da Reforma foi exatamente aquilo que importa dentro de uma revolução familiar. Então vem Lutero, a igreja já está dilacerada, já cria-se o conceito de isolamento, de abstinência sexual, de conjugal, que já vai contra a Bíblia. A religião aceita isso de forma muito tranquila, institui isso como regra e começa a pregar isso. E aí a igreja totalmente deturpada, vem Deus, levanta Lutero junto com outros reformadores, e eles começam a confrontar as ideias até então instituídas e divulgadas pela igreja. E foi engraçado que em 1513 eles criam a máquina de pensar. Então Lutero decide fazer o quê? Olha, eu vou traduzir essa Bíblia para o alemão. E aí nessa tradução Lutero começa a estudar, e Lutero começa a ser, eu creio, a ser orientado pelo Espírito Santo, ter revelações da palavra, e Lutero começa a ver coisas extremamente erradas. E aí Lutero começa a falar uma série de coisas, e aí ele cria as 95 teses, os 5 solas, só a palavra, e etc. Eu não vou entrar agora. E aí a principal revolução que a Reforma trouxe, Jesus estabelece, vem 1000 anos de treva e destrói tudo, vem Lutero e recomeça a reorganizar, a estabelecer aquilo que o plano original definiu. E aí Lutero se depara com Gênesis 2,18, que diz: então o Senhor declarou: não é bom que o homem viva só.
Aí Lutero falou assim: mas e a cultura que diz que eu tenho que ter abstinência, que eu tenho que ser isolado, que eu tenho que fazer um voto de castidade, que eu não posso me casar? Lutero começa a ser confrontado com a palavra a princípio, e depois ele vai confrontar a igreja. Olha, a Bíblia diz que não é bom que o homem viva só. Por que eu tenho que fazer um voto de castidade, se o sexo foi o Senhor que criou? Por que eu não posso me casar, sendo que o Senhor disse: olha, não é bom que o homem viva só? E aí, quando a gente vai lá em 1 Timóteo 4, 2 e 3, o Senhor vai deixar claro, Paulo vai deixar claro: olha, e uma série de religiosos com a mente cauterizada proíbem o quê? O casamento. E aí começa Lutero a debater sobre isso. Começa Lutero a levar essa mensagem, e a Europa toda começa a ficar eufórica e começa a falar assim: uau, esse cara está certo. Por quê? Porque ele trouxe libertação econômica. Afinal de contas, Jesus é o sacrifício que me leva para o céu, e não a minha indulgência, e não os meus recursos. Então isso já trouxe paz economicamente falando. E melhor ainda no campo familiar, Lutero diz: olha, não é a abstinência que me leva à santidade, não é a abstinência conjugal que me leva à santidade ao Senhor, não é me isolar em um mosteiro que vai me fazer mais santo ou menos santo. E aí Lutero faz essa segunda grande revolução na área da família, resgatando aquilo que foi perdido depois da igreja primitiva. E Lutero vai dizer algo que, para resumir esse período histórico, Lutero vai dizer que em um ano de casamento santificou ele mais do que 10 anos de monastério. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia vai dizer que é no casamento que nós teremos o nosso caráter provado, sim ou não? Que é no casamento que nós vamos, assim como a relação de Cristo conosco, que é a noiva, vai revelar se nós somos fiéis ou não, se nós somos de fato submissos ou não, se nós somos de fato, estamos de fato alinhados com o que a Bíblia diz. Então o casamento nada mais é do que a escola do reino na terra, porque é no casamento que essa escola vai nos ensinar a ser tolerantes, a ser amáveis, a ser pais, a ser cônjuges, sim ou não? É nessa escola que nós vamos aprender a humildade, é nessa escola que nós vamos aprender todos esses conceitos que puramente são conceitos divinos, são puramente princípios espirituais, de fidelidade, de honra, de compromisso, de sermos pais dedicados, para que a gente não crie filhos sem identidade, de todos esses conceitos. Então Lutero fala assim: olha, para resumir a revolução na área da família, nessa época, Lutero restaura a família depois de uma podridão da igreja. E aí a gente nasce, né? Os protestantes. E aí a gente caminha, não vou continuar nessa minha história. A terceira revolução, logo depois da reforma, ela já é uma revolução terrível, já é uma revolução dos nossos dias, já é uma revolução que, irmãos, nós precisamos entender, precisamos compreender, para que a gente mude o nosso coração, para que a gente mude a forma como nós lidamos com isso. Então, a reforma de Lutero e de outros grandes reformadores, eles restabelecem a família, restabelecem o matrimônio, restabelecem que o homem não pode viver só. E aí, cria-se então a base para famílias fortes, igrejas saudáveis e nação muito forte. Tanto é que nessa época a Europa se torna a grande potência mundial. A Europa se torna a grande potência mundial. É a prova, irmãos, que o Evangelho de Cristo veio para nos fazer crescer, veio para nos estabelecer com bases corretas, com bases de família. E a Europa só se tornou potência, por quê? Porque tinham pais e mães